As campanhas salariais pós-reforma trabalhista estão cada vez mais difíceis. Categorias como a dos bancários e dos metalúrgicos enfrentam a intransigência dos empresários em duras rodadas de negociações sem previsão de aumento real e garantias aos trabalhadores. O lucro líquido dos 5 maiores bancos do país, Caixa Econômica Federal, Bradesco, Banco do Brasil, Itaú Unibanco e Santander, no primeiro trimestre deste ano, atingiu a marca de 20 bilhões e 300 milhões de reais, 18,7% a mais do que no mesmo período do ano passado. Ainda assim, trabalhadores encontram resistência para manter direitos e garantias. Nos últimos anos, a gente sempre colocou nossa proposta de aumento real, né, acima da inflação. Os bancos estão oferecendo só a inflação e eles querem fazer um acordo de 4 anos e por tudo isso que nós já conversamos, a gente já vê que é impossível fazer isso, porque se esses números, se não houver garantia de emprego, em 5 anos pode acabar o setor, né? Porque a cada ano eles vêm diminuindo os postos de trabalho e substituindo isso, podem substituir por mão de obra terceirizada, quarteirizada até em alguns casos. As dificuldades nas rodadas de negociação entre sindicatos de trabalhadores e patrões são efeitos da reforma trabalhista, em vigor desde novembro de 2017. Os novos regimes de contratação e as jornadas de trabalho intermitentes acirram as discussões. Com a questão da reforma trabalhista, a nova lei abre brechas para outros tipos de contratação que podem diminuir postos de trabalho, como o trabalho intermitente, que é aquele que você só recebe o tempo que você trabalha, como a terceirização irrestrita, que também foi aprovada no Congresso, como o autônomo exclusivo, que você não tem vínculo com a empresa, você pode trabalhar inclusive para várias empresas na mesma função. O home office, o trabalho em casa. Então, a reforma abre uma série de modalidades de contratação que vão permitem aos bancos diminuir mais postos de trabalho, aumentar a produtividade deles e deixar os trabalhadores vulneráveis. A Federação Estadual dos Metalúrgicos da CUT, que tem 8 grupos em negociações, também enfrenta a resistência dos empresários. Não há previsão de aumento real, além de ameaça de retirada de alguns direitos, como licença maternidade e afastamento por conta de acidentes de trabalho. As nossas reivindicações passam, primeiro, por manter as nossas convenções coletivas sem a perda de direitos, né? Esse tem sido um desafio enorme. Com o final da ultratividade e se esgotando a validade de uma convenção ou acordo, significa que nós temos que negociar tudo praticamente do zero. Nenhum dos direitos que nós tínhamos está garantido, como acontecia em anos anteriores. Apesar dos ataques sofridos pelos sindicatos, o presidente da Federação Estadual dos Metalúrgicos da CUT São Paulo destaca que as categorias se unificaram e estão fortalecidas após a reforma. Esse momento em que a gente vive de ataque ao movimento sindical e, sobretudo, aos trabalhadores brasileiros, serviu para unificar os sindicatos. O momento crítico tem feito com que as direções sindicais mostrem maturidade, queiram atuar de maneira conjunta, e isso também é o que tem permitido, inclusive, que a gente consiga negociar, né? Se não fosse essa unidade dos sindicatos, certamente os sindicatos patronais não receberiam a gente antes do período e não topariam discutir a sério como a gente tem feito.